Ontem eu tava conversando com um amigo meu, ele já é formado em Direito, né? E daí eu aproveitei isso e perguntei, cara, é difícil, tão difícil assim a prova da OAB? Porque eu vejo tanta pessoa que se forma, mas precisa fazer um cursinho para conseguir passar na prova da OAB. E daí começou a falar como que é de fato a prova da OAB. Só que daí falou uma das coisas que me chamou muita atenção. Ele falou assim, mas a ideia da prova da OAB é totalmente diferente da ideia da prova da FUVEST. Eu falo assim, por exemplo, na prova da OAB, quando o cara vai prestar a prova, não existe um número máximo de advogados que podem ser formados. Ou seja, na prova da OAB, você não está competindo com o cara do lado. Por quê? Na prova da OAB, você fez uma quantidade mínima de acertos, você passa na primeira fase, fez uma quantidade mínima de pontos na segunda fase, você passou na prova da OAB, você pode exercer o direito. Já na prova da FUVEST, como você bem sabe, não. A prova da FUVEST é sempre uma competição. E por que que acontece isso? Por que que numa prova da OAB eu tenho uma competição e numa prova da FUVEST eu não tenho uma competição? Isso acontece justamente por um ponto. Na prova da OAB, por exemplo, eu não tenho o número máximo de advogados que podem ser formados no país. Ou seja, o que me importa é quantas questões você fez na prova. Você conseguiu fazer uma quantidade mínima? Você passando na prova da OAB, legal, vai exercer o direito. Na prova da FUVEST, não. Vamos colocar números aleatórios. Por exemplo, eu tenho 100 mil alunos. Só que a faculdade, a aluna tem um tamanho infinito, ela tem um número máximo de estudantes. Então vamos supor um número aleatório que de 100 mil estudantes que fazem a FUVEST, eu só consigo dar vaga para 20 mil estudantes. Ou seja, de 100 mil, apenas 20 mil vagas. Isso faz com que não importa muito, não é tão útil fazer uma análise só do teu rendimento. O que eu vejo na prova da FUVEST é o seguinte, é uma competição. Ou seja, quanto que você fez? Beleza, mas o teu concorrente ele fez quanto? Então por isso que, por exemplo, no vestibular da FUVEST, eu tenho a nota de corte. Mas aí você clicou nesse vídeo e você falou, pô, mas nesse título tá falando, né, 6 meses para a FUVEST, como virar o jogo. E você tá falando da diferença de uma prova em que eu tenho uma concorrência para uma outra prova onde não tem uma concorrência, onde a única coisa que importa é a nota que o cara tirou e beleza. Mas você vai perceber que a gente vai construir um raciocínio e você vai perceber que isso tem total relação com isso de faltar apenas 6 meses para a prova da FUVEST. Na verdade, faltam alguns dias a menos do que 6 meses completos, mas vamos arredondar aí para 6 meses até a prova da FUVEST, né, contando uma média da primeira e da segunda fase. O que acontece? O melhor cenário é aquele em que você tem dois fatores. Você quer aprovar na FUVEST, você precisa ter esses dois fatores. Você precisa ter muita técnica de estudo, você já sabe isso. Você precisa estudar do modo certo, na direção certa, no tempo certo. Só que, aqui está o erro. Você precisa sim ter muita técnica, ter muita estratégia. Porém, você também precisa ter tempo. Por quê? Nenhuma técnica é milagrosa. Ou seja, você só ter técnica, mas não ter tido um tempo suficiente para maturar os seus estudos, uma técnica em si não vai te salvar. Ou seja, a sua técnica pode ser absurdamente boa. Se você não tiver tempo para executar, essa tua técnica não vai ser suficiente para te fazer passar em um curso concorrido. Por exemplo, como passar em medicina em 2 meses começando do zero? É bem simples, você não passa. Ah, mas e se usar uma técnica muito boa? Sim, você usou uma técnica muito boa, mas se lembra que você precisa de 2 pilares. Você precisa de uma técnica, estratégia sim, mas você também precisa de um pilar. E o que é o ponto aqui? Você tá vendo esse vídeo agora, né, que eu postei, ou então você tá vendo algumas semanas depois. Você tá num cenário bom, por quê? Aqui no canal já fiz vários vídeos te mostrando as técnicas ideais que você deve seguir para a FUVEST, específicos para a FUVEST. E você também tem tempo, você tem bons meses até a prova da FUVEST. Então qual que é o melhor cenário que você pode fazer? O melhor cenário o melhor de todos seria aquele cenário em que você já tinha começado a estudar lá em fevereiro. No máximo em março. Mas vamos supor então que você ficou procrastinando, mas tomou vergonha na cara e começou a estudar agora. Beleza, então você está no segundo melhor cenário, porque você ainda tem bons meses até a prova, e você também aqui no canal tem muito conteúdo a respeito de estratégias como estudar específico para a FUVEST. Agora, qual que vai ser o pior cenário? Um dos piores cenários vai ser aquele em que você vai ficar enrolando e você vai começar a estudar para a FUVEST faltando 4 meses para a FUVEST, 3 meses para a FUVEST. E aí, qual que seria uma solução nesse cenário? Você fica procrastinando e você tem muita técnica, só que você já sabe que você apenas ter técnica, mas não ter tido tempo para maturar aquilo, não é o suficiente. Mas vamos supor então que você está nesse cenário.
Qual que seria um caminho que você poderia fazer? Se você ficar enrolando, faltando 3 meses para a FUVEST, esquece passar em cursos muito concorridos. Medicina, direito, não tem como. Agora, vamos supor que você quer um curso pouquíssimo concorrido. O que você poderia fazer nesse cenário? Você poderia, na verdade, fazer o seguinte: faltam 3 meses para a FUVEST. O que você poderia fazer? Ver o conteúdo que você conseguir ver naquele tempo, que você consegue ver naqueles 3 meses, e é isso. Você vai para a prova sabendo que você vai ter conseguido varrer apenas 40% da grade da FUVEST e os outros 60% você chuta. E os outros 60% você chuta. Então essa seria uma opção para quem quer um curso pouquíssimo concorrido. Você vai, se estuda uns 3 meses ali, vai uns 40% e o resto, seja o que Deus quiser, você chuta tudo. Mas você concorda que é um estudo, chega a ser até meio triste, porque é tão medíocre. Você fala assim, eu vou deixar no limite para eu passar no curso menos concorrido, mesmo que não seja meu sonho. Eu vou prestar qualquer curso, mesmo que não seja meu sonho, só para eu conseguir passar em alguma coisa. Vou fazer um estudo medíocre, vou fazer aquele mínimo esforço. Então isso é muito triste. E qual que é o complicado disso? O complicado disso é porque muitos estudantes, eles acabam esquecendo o básico que eu acabei de falar, que é o seguinte: na prova da FUVEST você está competindo. Então a pessoa pensa assim, eu vou começar no segundo semestre, mas eu vou estudar muito bem, eu vou dar o meu máximo, eu vou estudar com muita técnica, eu tô vendo os vídeos aqui do YouTube, estão me ajudando, eu tô evoluindo, sim, eu comecei agora no segundo semestre, mas eu tô indo bem, nunca estudei tão bem quanto eu tô estudando hoje. Legal, você tá estudando bem, dá bem, continue assim. Mas você não pode esquecer que tem um cara que está estudando tão bem quanto você, com as mesmas técnicas que você, só que a diferença é que ele começou lá em fevereiro. A diferença é que ele começou no máximo em março. E você vai começar com o mesmo nível de técnica, só que agora. Ou seja, saiba que você vai estar competindo com alguém que já está começando há meses. Então uma coisa que você tem que ter muito nítido é que você goste ou não goste, a prova da FUVEST é uma competição, ou seja, não é inteligente você chegar e ficar analisando apenas o seu próprio estudo. Ficar tipo, eu tô estudando legal. O que você precisa também é ter uma noção de que, cara, tem pessoas que já estão estudando antes que eu. Então, se eu vou começar agora a estudar, eu preciso ir com realmente sangue no olho e realmente para arrebentar esses estudos. Por quê? Diferente de uma prova da OAB, onde só vai analisar o meu próprio rendimento, na prova da FUVEST não. O que vai ser analisado é a minha nota e a nota do cara que está concorrendo para a mesma vaga que eu, porque não tem vaga para nós dois. Ou seja, vamos ver quem foi melhor na prova da FUVEST. Então, e ao mesmo tempo, se lembre que não é de forma alguma gerando um peso se você não consegue passar em medicina em 1 ano, em direito 1 ano. Beleza, vai para o segundo ano e vai com tudo e você vai passar. Mas lembre-se também que você só tem uma chance por ano para passar nessa prova. E o que é o complicado? O complicado não é você ter feito o teu máximo, começado lá em fevereiro e não passar na prova da FUVEST. O complicado é você ter ficado enrolando, você sabe que você não fez teu máximo, você sabe que estava naquela procrastinação e aí você não passa e pensa, nossa, tem que esperar mais 1 ano. Você tem noção que você vai estar enrolando mais 1 ano da tua vida. E foi algo proposital, porque você sabia desde o começo do ano que você já deveria estar estudando melhor, já deveria estar estudando com mais eficiência. Então não se esqueça desses pontos, de que você precisa ter técnica para passar na FUVEST, mas você também precisa ter tempo para maturar essa técnica. E nunca se esqueça que a prova da FUVEST não vai estar medindo apenas o teu nível de rendimento na prova. Ela vai estar medindo o que também? Ela vai estar medindo o que? A tua competição. Quanto que você tirou, mas quanto que teu concorrente tirou. Sabe? A gente precisa estar ciente disso. Ou seja, se você vai começar agora a estudar para a prova da FUVEST, beleza. Não adianta ficar chorando pelo tempo que você acabou perdendo. O que você precisa agora é mergulhar de cabeça e saiba, eu tô saindo de um ponto atrás, porque tem gente que está muito na frente do que eu. Então deixa eu fazer meu máximo aqui para conseguir otimizar.
E outra coisa, não espere que lá no final do ano, quando você vê uma aula no YouTube, revisão, mega revisão para a FUVEST, não vai ser uma aula no YouTube, não vai ser uma aula de revisão de física, não vai ser uma aula de revisão de funções orgânicas no YouTube que vai te fazer passar na prova da FUVEST. Passar na prova da FUVEST é uma consequência de semanas de estudo bem estudadas. Você pensar que aqui no YouTube eu vou encontrar, ou no cursinho que eu faço, eu vou encontrar uma mega revisão, e essa é uma aula, essa mega revisão, ou uma semana de revisão, vai me fazer passar na FUVEST? Não vai fazer. Isso é muito bom para quem já vem com uma semana, com um ano todo excelente de estudos, e aí deixou aquela última semana só para revisar, mas ele já fez um ano todo de preparação eficiente para a prova da FUVEST. Ou seja, se você não começou a estudar, comece, porque senão, ano que vem, você vai ter que começar a estudar tudo de novo. E o que gera frustração no aluno? É ele perceber que lá ele perdeu o tempo, que ele não fez o máximo dele, aí ele começa mais um ano a estudar níveis de organização em biologia. Um conjunto de átomos forma uma molécula, conjuntos de moléculas formam um tecido, conjuntos de tecidos formam os órgãos, conjuntos de órgãos formam os sistemas, e aí você começa tudo aquilo de novo. Você começa de novo os modelos atômicos. Você já sabe que tem o modelo de Thomson, o modelo de Dalton. Então, tipo assim, se pergunte assim, seja sincero com você. Você quer passar por tudo isso de novo, mas esperar, ficar procrastinando, fazer um estudo meia boca, sabendo que não é suficiente para te garantir a aprovação, e ter de estudar tudo de novo? Ou você prefere, não, cara, eu vou fazer o meu máximo, eu vou passar para ano que vem eu estar estudando coisas da faculdade? É uma escolha que todos nós precisamos fazer. E isso não é de forma alguma para gerar um peso tipo, você é obrigado a passar. Não, você não é obrigado a nada. Mas é uma questão de você avaliar o que você quer para a sua vida. Se você prefere realmente pagar o preço e estudar, sentar a bunda na cadeira, agora parar de enrolar, assumir a responsabilidade, sabendo que você vai competir com pessoas que estudaram em uma escola melhor do que a sua, que estão estudando há mais tempo que você, ou então se você vai fazer estudo meia boca e vai precisar fazer mais um ano de estudos, começando de novo lá em fevereiro em níveis de organização, modelos atômicos, introdução à cinemática, é uma escolha que nós precisamos fazer. Não se esqueça de que na FUVEST você não está apenas analisando o teu rendimento, você está realmente competindo contra as pessoas. Essa é a realidade e nós precisamos encarar isso. E aí, lembrando que se você quer ter uma preparação específica para a FUVEST, o link do mapa da FUVEST está aqui embaixo na descrição. Lembrando que restam pouquíssimas vagas para acabar esse valor promocional. Então, se você não começou a sua preparação para a FUVEST, você precisa começar agora, porque se lembre que não existe uma técnica milagrosa, não existe uma mega revisão uma semana antes da prova da FUVEST, não existe resumos super concisos das obras literárias que vão te salvar a tua aprovação na FUVEST. A aprovação na FUVEST, repito, é uma consequência de semanas bem estudadas de estudos.